Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou o professor Matheus Lima e o título da nossa aula é Palavras que visitam outro idioma. Hoje iremos aprender mais sobre estrangeirismos, um vício de linguagem que divide a opinião de estudiosos. Mas, antes de começarmos, vou passar as informações desta aula. Esta aula foi planejada para as turmas de 8º e 9º anos da Educação de Jovens e Adultos, a EJA. O eixo temático que será trabalhado é o de saúde e bem-estar. Tem como objetivo de aprendizagem reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais, que se expressem por meio de outras variedades. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de estrangeirismo, abordando sua particularidade como vício de linguagem e apresentando como os estrangeirismos aparecem na língua portuguesa. E não se esqueçam de registrar a presença de vocês aqui na nossa aula. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela e marcar as suas presenças. Agora sim, vamos começar? Para começarmos a aula de hoje, vamos ler um diálogo entre duas pessoas que trabalham em uma empresa. Essa conversa eu retirei da revista Veja, publicada em 1º de maio de 2011, e fiz algumas adaptações para a nossa aula, ok? Vamos conferir o diálogo. Imputou os dados lá? Imputei, mas só depois realizei uma coisa. Shoot! O superávit está over, muito acima do target. E o que você propõe? Um make-up radical no accounting da empresa. No way. E, naturally, sua renúncia ao cargo de CEO. Sem chance. Over my dead body. Isso é o que vamos ver. E aí, entenderam essa conversa? Vamos pensar um pouco. Essa conversa está escrita em português ou em algum idioma estrangeiro? Ou é uma mistura? Existe alguma parte desse diálogo que seja 100% compreensível? Alguma frase que a gente consiga entender bem? E, por último, quais palavras nesse texto vocês não conhecem? Pense um pouquinho em casa. E aí, pensaram? Bom, como eu disse, eu peguei essa conversa do site da revista Veja. Ela retrata uma conversa entre profissionais da área empresarial e temos a presença de termos que são muito utilizados nessa área. São os chamados jargões. Vocês lembram o significado desse grupo de palavras? O jargão é o nome dado a um termo bem específico, utilizado entre pessoas que trabalham em uma mesma área profissional. É uma linguagem mais técnica, que aparece em diálogos referentes à profissão. Geralmente, quem é de fora da área não entende o que é falado. Vamos reler um trecho do diálogo que eu trouxe no início da aula. Olhem só. E o que você propõe? Um make-up radical no accounting da empresa. No way. E, naturally, sua renúncia ao cargo de CEO. Sem chance. Over my dead body. Agora, me respondam. Quais dos termos destacados aqui vocês acham que são jargões? Um tempo para vocês pensarem. E aí, o que vocês responderam? Das palavras destacadas, as que são consideradas jargões empresariais são essa aqui, accounting, e também CEO. Na outra parte do diálogo, nós também temos as palavras input, né? Superávit e a palavra target. Vamos conferir o significado dessas palavras? Accounting significa contabilidade. É utilizada para se referir ao setor de contabilidade, aos funcionários que trabalham na área e às movimentações financeiras que ocorrem em uma empresa. CEO é a sigla para a expressão Chief Executive Officer, que, em inglês, significa diretor executivo. É o dono da empresa, o chefe máximo. Também temos input, termo em inglês referente à palavra entrada. Target, em inglês, significa alvo.
É um termo muito usado entre empresários para se referir às metas que devem ser alcançadas pela empresa. Já a palavra superávit tem origem do latim, uma língua morta que deu origem ao nosso português atual. É utilizado na área da economia para indicar que as exportações foram maiores que as importações, ou seja, houveram mais vendas de produtos do que compra de materiais. Agora, vamos nos atentar a um fato. A maioria das palavras estranhas nesse diálogo tem origem da língua inglesa. Vocês sabiam que é uma coisa super comum aparecerem termos oriundos de outros idiomas na nossa língua portuguesa? Vamos falar um pouco mais sobre os estrangeirismos? Mas, antes de entendermos o que são estrangeirismos, precisamos falar sobre vícios de linguagem. Na língua portuguesa, vícios de linguagem são expressões ou construções linguísticas que fogem às regras do português padrão, causando má compreensão ou má interpretação do enunciado. Esses vícios ocorrem devido à falta de atenção ou desconhecimento da norma culta por parte de quem escreve ou fala. Querem ver uns exemplos? Olhem só. Subir para cima é um pleonasmo, ou seja, uma repetição de ideias, igual a, por exemplo, descer para baixo. Eu vi ela é um exemplo de cacofonia, que é quando sílabas ou palavras diferentes, quando juntas, formam um som desagradável, como é o caso de vi e ela na frase, que formam viela quando lidas rapidamente. Viela é uma rua menor, mais estreita. E, agora que entendemos o que são vícios de linguagem, podemos falar sobre estrangeirismos, que fazem parte desse grupo. Estrangeirismo é um grupo dentro dos vícios de linguagem que se refere a palavras que são importadas de outro idioma e que são utilizadas de maneira indevida dentro de frases e textos em outro idioma. Para a parte dos pesquisadores e estudiosos da nossa língua, o uso em excesso de expressões estrangeiras acaba fazendo com que a língua portuguesa brasileira perca sua identidade, não só a nossa língua como qualquer outra. Para outra parte da comunidade de especialistas, a utilização de termos estrangeiros é apenas uma das provas de que a língua é viva e mutável, podendo ser utilizada de diferentes maneiras com o intuito de atender a diferentes necessidades de comunicação. E aí, qual é a opinião de vocês? Acham que termos estrangeiros fazem mal para a nossa língua portuguesa ou não sentem diferença? Bom, independentemente da opinião, é fato que temos termos estrangeiros utilizados na nossa língua. Muitos deles, inclusive, de tão utilizados, acabam se tornando parte do nosso vocabulário, a partir de um processo chamado abrasileiramento. Já ouviram falar desse processo? Abrasileiramento é o nome do processo em que um termo estrangeiro, por ser tão utilizado, acaba recebendo grafia e pronúncia adequadas ao português falado por nós. Querem ver um exemplo? A palavra vitrine, antigamente era escrita como vitrina, era um estrangeirismo. Antes de ter a sua pronúncia, a forma que a gente fala, ela teve a sua pronúncia abrasileirada. Era falada com um sotaque característico francês. Antigamente se falava vitrine, com aquele Rzinho bem característico do francês, sabe? No diálogo que eu mostrei para vocês, no início da aula, existe um abrasileiramento da palavra input. Vamos reler. Imputou os dados lá? Imputei, mas só depois realizei uma coisa. Ao invés do personagem falar lançou, deu entrada com os dados lá, se referindo aos dados de alguma reunião ou trabalho, o personagem prefere abrasileirar a palavra, transformando em um verbo. Ele pega o input e coloca os sufixos ou e ei, esse finalzinho aqui da palavra, sabe? Transforma a palavra em inglês em um verbo abrasileirado. E uma curiosidade, sabiam que o verbo realizei, nesse trecho aqui, não é o original da língua portuguesa? Olhem só, se nós relermos a fala, imputei, mas só depois realizei uma coisa. Esse verbo aqui, ele não está sendo utilizado no sentido de fazer algo, eu realizei alguma coisa. Mas sim, no sentido aqui do texto, é como se fosse se dar conta de algo. Isso porque, nesse caso aqui, o verbo é um abrasileiramento do verbo em inglês realize, que significa entender, se dar conta de algo. Muito legal, não é? Olhem só. O personagem do diálogo, ele pega o verbo, a palavra realize,
coloca o sufixo "ei", né, que é essa partezinha no final, e transforma em um verbo. Realizei. Ele percebeu alguma coisa, ele se deu conta de alguma coisa. Ele não fez algo, ele percebeu algo. Entendeu? E agora, para finalizar, vamos conhecer mais 5 palavras e expressões famosas do português que são estrangeirismos e outras que foram abrasileiradas? Antigamente, esse objeto aqui era conhecido como abajur, ok? Antes de recebermos a pronúncia e escrita em português de abajur. O nosso querido cachorro-quente tem uma receita diferente da original norte-americana, mas também não deixa de ser chamado de hot dog aqui no nosso idioma. Sabiam que a palavra omelete era um estrangeirismo? A receita e a palavra original são de origem francesa. Por muito tempo se falou omelette aqui. A palavra sutiã também tem origem francesa. O acessório se chama soutien, no idioma original. E, por fim, temos a palavra delete. Por mais que a palavra não pareça vinda de outro idioma, esse nome veio da língua inglesa. A ação de excluir, apagar algo, tem origem da área de informática. Em inglês a gente fala delete, e em português, delete. E agora que aprendemos mais sobre jargões, vícios de linguagens e estrangeirismos, vamos praticar nossos conhecimentos? Vamos lá. Questão número 1. Vamos ler essa tirinha do cartunista Adão Iturrus Garay. Olhem só. Vejam aqui que no primeiro quadrinho temos uma porta com a placa escrito push. Um garoto, ele se aproxima e tenta abrir a porta puxando a maçaneta, mas não consegue. Depois de muito tentar, ele resolve ler um dicionário para descobrir o significado da palavra push. Pensando aqui nessa tirinha, me respondam. O que deixou o garoto confuso? Pensem em casa. Resposta da questão 1. A confusão se deu porque o garoto não conhecia a tradução da palavra push, que significa empurre em inglês. Esse estrangeirismo causa confusão, pois a sua pronúncia, o modo que a gente fala push, se associa à palavra push em português. E agora, questão número 2. Vamos ler essa tirinha aqui do Caco Galhardo. Olhem só. Por favor, faz entrega? Não, só delivery. Baseado nessa tirinha, me responda. Qual é o estrangeirismo presente aqui nessa tirinha? Tempo para pensar. Resposta da questão número 2. O estrangeirismo presente na tirinha é o delivery, aqui no quadrinho final, que é uma palavra de origem inglesa. Questão número 3. Qual é o significado da palavra delivery? Mais um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3. A palavra delivery significa entrega. E, questão número 4. Por que a tirinha é engraçada? Pense mais uma vez. Resposta da questão número 4. A tirinha é engraçada porque o pizzaiolo pensa que as palavras delivery e entrega são diferentes. Mas a única diferença é que delivery é um estrangeirismo muito utilizado na língua portuguesa, que substitui o uso da palavra entrega. E a nossa aula está chegando ao fim. Vamos revisar nosso conteúdo antes da despedida? Antes, lembre-se de marcar a presença de vocês na aula de hoje pelo QR Code que aparece para vocês aí na TV, ok? É só apontar o celular,
preencher o formulário e marcar suas presenças. Na aula de hoje, nós relembramos o que são jargões, aprendemos mais sobre vícios de linguagem, entendemos o conceito de estrangeirismos e abrasileiramento e conhecemos alguns estrangeirismos presentes no português brasileiro. E, antes de nos despedirmos, que tal um desafio? Pesquisem em livros, revistas, jornais, na televisão ou na internet 3 estrangeirismos utilizados em nosso dia a dia. Anotem a palavra, de que idioma ela vem e o que significa, caso a palavra não tenha sido traduzida literalmente para o português, ok? Depois da atividade, tirem uma foto e envie para o nosso WhatsApp do Dever em Casa na TV. Esse aqui é o número. O 27 99 66 101 43. Vou dar um tempinho para vocês copiarem. E a nossa aula chegou ao fim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!